prazer poder dar início a esse momento de adoração ao Senhor, e eu queria te convidar, em nome de Jesus, a falar com Deus nesse momento, e depois nós vamos ler um texto da Palavra de Deus. Sou o pastor Edson Aguiar, e nós vamos estar ministrando nesse culto, nessa oportunidade. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela oportunidade da vida, obrigado por podermos abençoar vidas através desta ministração. Que assim seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você a tiver, no Salmo número 92, nos versículos 1 e 2, que diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante a noite a Tua fidelidade. Que Deus fale ao seu coração e vamos louvar a Deus com o nosso irmão Israel Francisco. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflições. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais real, o melhor e o mais real. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, poderei muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provarei na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz.
E nessa noite eu queria compartilhar um pedaço da palavra de Deus que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 5, que nos diz assim: Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. O texto que nós acabamos de ler fala do momento em que o rei Davi se esconde na caverna de Adulão, fugindo de Saul. O rei Davi, então, ali ele foge, se refugia, e ali ele tem o encontro com a sua família, com pessoas abandonadas, fracassadas, pessoas deprimidas. E ali o Davi se protege. Ali Davi também faz uma aliança com o rei de Moabe, que era uma aliança temerária. E essa aliança temerária, porque os moabitas eram inimigos do povo de Israel. Ainda que o próprio rei Davi fosse parente de uma moabita, conforme Ruth, capítulo 4, versículo 5. Mas eu queria falar com vocês nessa oportunidade exatamente sobre isso. Todos nós enfrentamos graves problemas. Todos nós enfrentamos crises. Crises essas que nos abatem, nos tiram a autoestima, nos tiram a alegria, nos tiram a esperança. Assim como o rei Davi, muitas vezes nós queremos ficar num lugar que nós achamos protegido e que às vezes é protegido. É um lugar onde a gente se sente seguro, acolhido, só que nem sempre o lugar que nós consideramos seguro é o melhor lugar. E eu queria refletir com vocês nessa oportunidade exatamente sobre isso. Sair da caverna é desfrutar do socorro divino. E para isso eu queria compartilhar com vocês algumas coisas muito interessantes desse texto. Em primeiro lugar, Davi, na sua fuga, ele traz algumas situações. No capítulo 22, versículo 1, diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. A família de Davi também estava em perigo. E quando eles ficam sabendo que ele está ali, todo mundo vai para ali para tentar se proteger. A família busca e passa a correr um risco maior ainda. Mas também tem uma outra situação. Pessoas em crise se associam a Davi nesse momento. Versículo 2 diz assim: Ajuntaram-se ali também todos os homens que achavam-se em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram eles uns 400 homens. Ou seja, Davi tinha um problema e se cercou de gente com problema. Sua família e esses 400 homens. E ele também vai estabelecer alianças temerárias, como diz o versículo 3. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com eles moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Meus queridos, assim como o rei Davi, nós também temos a tendência de buscar refúgio em algum lugar seguro, ao enfrentarmos a nossa crise. E nessa noite, nessa oportunidade, eu queria conversar com vocês exatamente sobre isso. Sair da caverna é desfrutar do socorro divino. E a primeira lição que nós vamos aprender é a partir do momento em que o rei Davi ouve a instrução de Deus. O profeta disse para ele: saia daqui e vai para a terra de Judá, ele vai se alojar no bosque de Herete. E quando ele faz isso, acontecem três coisas muito interessantes. A primeira delas, Davi fica exposto, Davi fica vulnerável, Davi fica fragilizado por ouvir a voz de Deus. Assim como também nós, muitas das vezes, ao sairmos do nosso conforto, ao buscarmos enfrentar as nossas crises, nós também nos expomos, saímos de um lugar protegido, ficamos fragilizados, ficamos vulneráveis, ficamos expostos àqueles que nos perseguem. Mas há uma segunda lição nesse texto. Está no capítulo 23, versículo 12. Perguntou Davi: entregar-me-ão os homens de Keila, a mim e aos meus servos na mão de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Davi se expõe, e Davi, quando sai da caverna, também expõe os que estão com ele. Ele saiu, a cidade de Keila estava sendo atacada pelos filisteus,
ele socorre a cidade de Keila e Deus mostra para ele que os habitantes de Keila vão traí-lo e vão entregá-lo a Saul. Sair da caverna para experimentar o socorro divino é realmente se expor e às vezes expor as pessoas que nós amamos. Mas há um terceiro aspecto nessa história toda. É exatamente o experimentar o socorro divino. O mesmo rei Davi que socorreu a cidade de Keila e que Deus disse para ele que eles haveriam de traí-lo, foi o homem que 1 Samuel 23:9 registra da seguinte forma: sabedor, porém, Davi que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: trazei-me aqui a estola sacerdotal. A estola sacerdotal era uma forma de Deus manifestar a sua orientação ao sacerdote e ao rei. E Davi consulta para saber de Deus como fazer. Então, no capítulo 23, versículo 27 e 28, nós lemos assim: então veio um mensageiro de Saul, dizendo: apressa-te, vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Davi consulta a Deus. Deus mostra o que ele tem que fazer. E o que acontece? Deus livra Davi no momento em que Saul havia cercado junto com seus soldados. Era iminente o ataque contra ele, seria iminente a sua morte. E Deus então faz com que Saul saia em retirada, abandone Davi e Davi se mantém seguro. Meus queridos, toda crise nos induz praticamente ao recolhimento, à tristeza, ao sofrimento, à angústia e à depressão. Na crise, a nossa tendência é esquecermos de buscar a Deus, é esquecermos de confiar em Deus. Mas exatamente na crise que nós precisamos, assim como Davi fez, de consultar a Deus, de buscar ouvir a Deus, é que nós mais precisamos ouvir a Deus. Deus manda Davi sair da caverna. Davi corre risco, fica vulnerável, fica fragilizado. Todavia, ao ouvir a voz de Deus, ao sair da caverna, ele experimenta o socorro divino em sua vida. E esse é o propósito de Deus para você e para mim. Deus abençoe e daqui a pouco vamos participar da ceia do Senhor. E para isso convidamos a irmã Rosimélia a fazer a oração de consagração. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por este momento. Consagramos, Senhor, esses elementos da ceia, que simbolizam, Senhor, nossa comunhão, ó Deus, contigo. Possamos, ó Deus, esse momento de consagração, Senhor, ser abençoados por ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, o Senhor Jesus, quando estava para ser morto, ele reuniu com os seus discípulos, preparou-se uma ceia e ele disse: este pão é o meu corpo que será entregue por amor de vós. Todas as vezes que vocês comerem deste pão, vocês haverão de fazer isso em memória de mim. Em seguida, ele distribuiu o suco, o vinho, com seus discípulos, dizendo aos seus discípulos: esse cálice é o cálice da nova aliança. É o meu sangue que é derramado por amor de vós. Vocês haverão de fazer isso em memória de mim. Quando nós comemos do pão, quando nós bebemos do cálice, nós estamos, em primeiro lugar, comemorando, celebrando, festejando a salvação em Jesus. Mas nós também anunciamos que o nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele é o Cristo, o sacrifício de Deus, que nos perdoou os nossos pecados, que morreu, mas que ressuscitou. Que você na sua casa, nós aqui, possamos comer do pão e beber do cálice com alegria, porque no Senhor Jesus nós nos tornamos mais alvos do que a neve. Vamos orar mais uma vez nesse momento e logo em seguida nós vamos comer do pão e beber do cálice. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta bênção e queremos colocar diante do Senhor a vida dos nossos missionários, Pai, dentro e fora do Brasil. Por aqueles que têm pregado o Teu Evangelho, têm anunciado o Teu Evangelho a várias partes do mundo. Também te pedimos, Pai,
pelas nações que são afetadas agora por essa pandemia. Traz, Senhor, na tua igreja a palavra de esperança. Traz, Senhor, a partir da tua igreja a palavra de fé que pode mudar a história da humanidade. Mas não esquecendo que esses também são sinais da volta do teu Filho Jesus. Do Cristo que derramou o seu sangue, do Cristo que entregou o seu corpo, do Cristo que morreu, mas que ressuscitou. E no nome dele nós celebramos e intercedemos junto a ti, hoje e eternamente. Amém. Comamos do pão, bebamos do cálice, em nome de Jesus. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar. Nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar. Nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará